Quando falamos de Itália, de norte a sul, cada região carrega consigo não apenas tradições locais, mas heranças deixadas por impérios, invasões, reinos e diversas civilizações. Civilizações essas que passaram pelo solo italiano e deixaram várias marcas. É por isso que, ao viajar pela Itália inteira, muitas vezes temos a impressão que estamos cruzando fronteiras de países. Isso é porque cada região, de fato, conta a sua própria história. E nesse vídeo nós vamos mergulhar nessa dualidade que atravessa o país, dividindo norte e sul. Mas antes disso, curta o vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de ativar o sininho das notificações. Se você tiver interesse em apoiar o canal Língua Amara, agora é possível tornar-se membro com conteúdo exclusivo. E a primeira e mais visível diferença entre norte e sul é a geografia. O sul da Itália é predominantemente montanhoso, acidentado e cercado por mares por todos os lados. Isso fez com que suas cidades crescessem isoladas entre si, com dificuldade de mobilidade e menos acesso entre as regiões do sul. Já o norte é amplamente plano. A planície padana, que se estende desde o Piemonte até a Emília-Romanha, é uma das maiores e mais férteis da Europa. Ela permitiu o surgimento de grandes cidades interconectadas, a agricultura e a via de transporte evoluída. E a nossa segunda diferença são as influências culturais e as rotas de contato. Enquanto o sul sempre esteve voltado para o Mediterrâneo e sendo influenciado inevitavelmente por culturas como a grega, a árabe e a cartaginesa, o norte sempre esteve voltado para a Europa Central, sendo influenciado de modo mais efetivo por germânicos, celtas e eslavos. Veneza, por exemplo, tinha mais contato com Constantinopla, Oriente, do que com Roma e Nápoles. E a nossa terceira diferença é a história e trajetória política. O sul da Itália foi, durante toda a antiguidade, o local mais rico e avançado de toda a península. O sul foi, durante a antiguidade, o local mais rico e avançado de toda a península. As cidades da Magna Grécia, como Taranto, Siracusa e Neápolis, a atual Nápoles, eram centros de cultura, filosofia e ciência. Foi ali que Pitágoras ensinou, que Arquimedes fez descobertas e que o alfabeto grego floresceu. Mas com o passar do tempo, especialmente depois da queda do Império Romano, o sul caiu sob domínios sucessivos: bizantinos, sarracenos, normandos, espanhóis. O reino de Nápoles e a Sicília estiveram sob controle estrangeiro por séculos, o que trouxe uma rica mistura cultural, mas também instabilidade política e social. Interessante é que muitas instituições feudais do tempo medieval continuaram a existir ali no sul da Itália até o século XIX. Eu aproveito e deixo aqui a minha indicação da Alma Cidadania. Eles não trabalham apenas com cidadania italiana, mas cidadania espanhola, portuguesa, todas as cidadanias europeias. Entre em contato com eles, diz que chegou até eles através do canal Língua Amara e você vai ter um bom desconto no seu processo. Diferença de número 4, desenvolvimento econômico e industrialização. O norte da Itália, de maneira progressiva, seguiu um caminho mais autônomo. Durante a Idade Média e o Renascimento, cidades como Milão, Florença, Gênova e Veneza se tornaram ricas e poderosas repúblicas mercantis. Veneza chegou a controlar vastas áreas no Adriático, tornando-se a grandiosa Sereníssima República de Veneza e era considerada a capital comercial da Europa. Florença, por sua vez, foi o berço do Renascimento, graças às famílias como os Medici e à influência de artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo e Dante Alighieri. Essa herança toda foi aquela que ajudou o norte a estar melhor preparado para aquilo que viria depois, a Revolução Industrial. Ainda no século XIX, cidades como Turim e Milão já tinham fábricas, bancos e universidades técnicas. Enquanto isso, o sul era majoritariamente rural, com latifúndios e baixos índices de escolarização. Após a unificação da Itália em 1861, esse desequilíbrio só se intensificou. O governo priorizou ainda mais o desenvolvimento do norte do país e o sul cada vez foi sendo visto como um problema a ser resolvido. Algo que, de fato, gerou muita revolta e também muitos movimentos separatistas. Se o norte tem movimentos separatistas, o sul tem movimentos separatistas muito mais e mais tradicionais, muito mais antigos. E a quinta diferença é a desigualdade socioeconômica e migração. O PIB per capita no norte pode chegar a $40 mil por ano, enquanto no sul gira em torno de 20 mil. Os índices de desemprego são quase o dobro no sul, e a infraestrutura pública ainda sofre com atrasos crônicos. E como consequência disso, principalmente depois do pós-guerra, muitas pessoas do sul migraram para o norte
do país. E esse êxodo populacional nunca cessou totalmente. Estima-se que cerca de 25 milhões de italianos tenham raízes no sul, mas vivam no norte. Sexta diferença: estilo de vida e valores sociais. Mesmo que tenha havido esse tipo de imigração, na verdade as diferenças culturais não se apagaram, elas continuam sendo muito claras. As pessoas do sul da Itália são em geral mais calorosas, familiares, apegadas à tradição e à fé católica. A religiosidade no sul é visível nas festas populares, nas procissões e até na linguagem cotidiana. Já no norte, há uma ênfase maior na produtividade, na organização e em valores mais laicos. O ritmo de vida é mais rápido e a sociedade é mais individualista. Sétima diferença é a diferença linguística. Embora o italiano seja, assim, agora a língua oficial do Estado, a verdade é que cada região tem a sua própria língua local, histórica, e que ela vem bem antes do italiano. No norte, as línguas locais são fortemente influenciadas por línguas celtas e germânicas. No sul, o grego, o árabe e o espanhol deixaram marcas profundas. Um napolitano e um vêneto, por exemplo, falando suas línguas locais, as quais, repito, não são dialetos do italiano, podem ter dificuldades reais de se entender. O italiano, que na verdade é o toscano, ele só se consolida realmente em toda a península a partir do século XX. Isso graças à escola pública, à TV e o serviço obrigatório no exército. E caso você tenha origem vêneta como eu, então venha estudar língua vêneta comigo. Já é um curso aí que tem 7, 8 anos de existência. Tradicional já, podemos dizer, venha estudar a língua dos nossos antepassados. Claro que também tenho cursos de italiano, inglês, latim e bergamasco. E agora, para finalizar, temos mais um bônus: a diferença da culinária. A cozinha do sul, mais conhecida internacionalmente, é baseada em azeite de oliva, tomate, massas e frutos do mar. É a terra da pizza napolitana, da pasta alla norma, do limoncello. Já no norte, o que reina são os pratos mais pesados: risotos, polenta, carnes assadas, manteiga e muitos queijos, como o gorgonzola e o parmigiano reggiano. Enquanto o sul é mediterrâneo, o norte é alpino. E essa dualidade se encontra, olha só que interessante, até no café da manhã. Pão com azeite no sul e croissant com cappuccino no norte. Mas apesar de todas essas diferenças, existe sim algo que une a todos: o amor pelo seu próprio território. E não só o amor pelo território, mas a paixão pelas suas raízes e o orgulho da sua cultura. A Itália é sim marcada por suas divisões culturais, históricas, econômicas, mas é uma das regiões mais fascinantes que mostram a diversidade europeia. E você, se pudesse escolher, viveria no sul ou no norte da Itália? Me deixa aqui nos comentários e também o porquê disso. Mas se você, como muitas pessoas, principalmente aqui no Brasil, conhece a comunidade italiana dos Estados Unidos apenas pelos filmes e acredita que eles são exatamente iguais como nós, então eu te convido para assistir esse vídeo aqui.